A paz do Senhor, meus irmãos, é com grande alegria que mais uma vez venho por intermédio deste nosso canal, o EBD Betel AD Madureira, para nós estarmos falando nesta oportunidade sobre a lição de número 3, que será estudada no dia 21 de julho de 2019. Nessa oportunidade nós estaremos falando sobre o Evangelho da Alegria, Lucas, o Evangelho da Alegria. E nós temos aqui já um texto áureo aqui, eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus, onde diz: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós vamos ver a diferença no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho onde mais se fala acerca da alegria, a alegria de Maria, a alegria de Zacarias, a alegria dos anjos, a alegria do próprio Jesus, a alegria de Deus e principalmente a alegria daqueles 70 discípulos que foram enviados por Jesus, enxergaram bastante felizes, dizendo: Senhor, nós ordenamos e os espíritos malignos nos obedecem no teu nome, Nós temos aqui como objetivo da lição, nós temos que o primeiro objetivo é apontar aqui as expressões de alegrias no Evangelho de Lucas. O segundo é mostrar o júbilo dos santos. Nós temos aqui também um terceiro, que é apresentar o que causa alegria divina. Nós vamos para o desenvolvimento da lição. Então, essa lição é sobre a alegria de Lucas, no seu evangelho que mais registra momentos de alegria na Bíblia. Nele encontramos a alegria dos santos, dos anjos, como já citado, dos discípulos e do próprio Jesus. Na introdução que nós temos que o Evangelho de Lucas é o que mais registra, então, a alegria entre os irmãos. Deixando claro, todavia, como eu sempre digo, que a nossa intenção com esse auxílio didático através deste canal, o canal EBD Madureira AD Betel EBD Madureira, é no sentido de estarmos aqui dando auxílio didático àquelas pessoas que vão constantemente à escola dominical, tanto aqui a superintendentes também como a professores, Então vamos jamais tendo a intenção aqui de substituir as nossas aulas que ocorrem praticamente aos domingos de manhã. O tópico 1 diz assim: expressões jubilosas do livro de Lucas. A alegria exposta no Evangelho de Lucas é um apelo implícito à maneira como se deve seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui no tópico 1 dessa alegria, deixa claro aqui e evidente que é a alegria que nós, servos de Deus, devemos ter no dia a dia, por sabermos agora que nós somos participantes de uma oportunidade que até então não tínhamos essa oportunidade, mas o próprio Deus, quando envia seu Filho Jesus, nos garante essa oportunidade, uma vez que vem para os seus e os seus não recebem, nós que recebemos. A palavra diz em João 1,12 que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, e ali no versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos na certeza de que nós estamos passando por momentos de dificuldades na terra, por nós vermos as grandes mudanças que ocorrem nas ações governamentais, quer seja no Brasil, quer seja em nível mundial, mas todavia sabendo que nós temos um alento, sabendo que nós estamos aqui num grande ensaio, para muito em breve não estarmos mais aqui, mas na glória com o Senhor. O tópico 1.1 diz assim:
alegrar e exultar. Quando o anjo fala a Zacarias que suas orações foram ouvidas, ele diz: e terás prazer e alegria no nascimento de seu filho. Nós vimos aqui que Zacarias era da ordem de Abias, sacerdote e esposo de Isabel. Ambos já eram avançados em idade, e na verdade o anjo agora visita Zacarias, e na verdade aqui é a promessa pela vinda de João Batista, o seu filho, que é aquele prometido que viria antes do próprio Jesus para endireitar as veredas do Senhor, para fazer aqui uma espécie de introdução aqui acerca da palavra de Deus, que o próprio Jesus estaria com o passar dos dias desenvolvendo na terra, que seria aqui então uma forma de estar anunciando que todavia era o prometido das nações, era aquele acerca do qual Miqueias fala no seu nascimento, era aquele no qual também o próprio Isaías vai falar há quase 800 anos acerca da sua vinda também. Então, para nós, de suma importância entendermos que o sacerdote aqui, no caso Zacarias, mesmo que ele duvide aqui e vai permanecer por espaço de tempo mudo até que o menino nasça, é importante para nós que jamais duvidemos das promessas de Deus da nossa vida, né? Nós temos um capítulo de Lucas, na versão de Lucas 1,14, a alegria de Zacarias, quando Zacarias realmente recebe essa notícia. A alegria também de Maria em Lucas 1,47, a alegria na mensagem dos anjos aos pastores, né? Quando os anjos chegam em determinado local ali e os pastores estão ali e eles não anunciam ali, né? Que glória a Deus nas alturas, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, uma vez dizendo que o próprio Jesus, o prometido das nações, o desejado das nações, havia ali então nascido. O tópico 1.2 diz: saltar e rir. Isabel engravidou conforme o anjo dissera a Zacarias, seu marido, mas a Maria resolveu visitar Isabel. Esta, ao ouvir a saudação de Maria, declarou o seguinte: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, né? Então a palavra deixa claro no encontro ali de Isabel com Maria, que já estava grávida, né? Isabel há mais meses que Maria. Nesse encontro a criança salta no ventre, até porque nós estamos vendo aqui um cumprimento da palavra do Senhor, onde Isabel que trazia no seu ventre ali aquele que seria, conforme a palavra de Deus, um dos maiores profetas na terra, estava ali praticamente sentindo a presença do Mestre Jesus, que também já estava ali em Maria. Para nós é importante, quando se fala também que no tópico 1.3, louvores e cânticos, né? A manifestação do verbo entre nós foi motivo de grande alegria. Quando nós falamos nessa manifestação do verbo, nós deixamos aqui claro que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Foi motivo de grande alegria, é motivo de grande alegria para nós, servos do Senhor. Todavia entendermos que nós estamos aqui num período muito pequeno, um período onde a gente não tem grande importância no mundo como o nosso, mas sempre crendo que o próprio Jesus estará muito em breve buscando a sua igreja, estará muito em breve aqui levando-nos conforme a sua palavra. Então, o momento de que esse verbo se faz carne e habita entre nós é importante do ponto de vista que nós começamos aqui a observar que as promessas eram muitas, inúmeras as promessas para a oliveira, que era Israel, como o próprio Deus chama Israel, e seria através
dessa oliveira, que os seus ramos se quebram, conforme ali Romanos 11:17, e o zambujeiro bravo, né, ele acaba sendo enxertado na oliveira, que era Israel. Então agora denomina-se Deus a Israel de oliveira, onde nós vimos então uma espécie de quebra nos seus ramos, para que haja ali então um enxerto do zambujeiro bravo, que somos nós, para cumprimento dessa palavra, na palavra do Senhor, onde vai dizer claro que o verbo habitou entre nós. Esse verbo foi o responsável por anunciar a palavra do Senhor, foi responsável por curar inúmeras pessoas, foi Ele quem entregou-se na cruz por nós ali, dando-nos uma oportunidade que nós não tínhamos de forma nenhuma também. Partindo aqui para o tópico 2, nós vimos aqui descrição de júbilos e cânticos iniciais. Vimos acima tipos de alegria encontrados no Evangelho de Lucas. Ainda que tenhamos ilustrado com fatos, convém prosseguirmos os fatos nessa análise da alegria, mas sob outro ponto de vista, ou seja, veremos que se alegra porque a alegria de fato envolvendo a chegada do Salvador a este mundo. Então aqui nós vamos ter aqui em mente que a chegada do Salvador, ela traz alegria, até mesmo para quantos não acreditavam, né? Mas existia ali muitas pessoas que realmente esperavam por esse momento. Os judeus ainda esperam por esse momento. Na verdade, os judeus, eles tinham em si que, como a promessa dizia que seria da descendência de Davi, ou seja, seria ancestral de Davi, também de Abraão, realmente eles esperavam que fosse um rei que viesse dominar sobre eles. Na verdade, quando o próprio Jesus aqui, ele adentra na cidade ali, montado no jumentinho, aonde eles começam a dizer Hosana, Hosana nas alturas. Eles começam então ali a falar acerca da vinda. Em tese, os judeus, aqueles que acreditavam sim que se tratava daquele que viria para reinar sobre eles, como de fato o fará, mas ainda não será nesse momento, será posteriormente, né? Como diz a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então aqui nós temos aqui uma palavra escatológica, onde ela vai falar acerca da alegria, do júbilo das pessoas que o virem, né, vindo com as nuvens, até porque, conforme nós sabemos, no arrebatamento ninguém verá o Senhor. No arrebatamento se ouvirá com júbilo o brado da voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus ali nos ares, né? Então, o júbilo por João Batista. Ainda que o livro de Lucas tenha Jesus como pessoa principal, ele inicia os fatos com João Batista. Vemos a alegria de Zacarias como sacerdote que recebe a visita de um anjo, e esse lhe diz que suas orações foram ouvidas. Realmente Zacarias adentra ali no santo lugar santo e no Santo dos Santos para estar ali oferecendo sacrifícios do turno de Abias. Porém, ao lado do altar, do lado direito do altar, o anjo lhe aparece e realmente fala acerca da vinda desse filho, que na verdade, em tese, se nós olhássemos para a medicina, para o que ocorre hoje na atualidade, Zacarias e Isabel não teriam condições de ter esse filho, mas sendo a promessa do próprio Deus, a promessa ali do próprio Jesus, para que este viesse, né, e fosse aqui então aquele que estaria aqui em tese preparando o caminho para o próprio Jesus. Então é recebido com grande júbilo, e aí nós vamos ver que Zacarias, recebendo o anjo ali enviado de Deus,
vai permanecer mudo até o momento em que essa criança vai nascer, e todos sabem que Zacarias começa a escrever na tabinha ali, numa tabuazinha, e ele escreve: o seu nome será João, porque na verdade Zacarias tinha recebido então aqui o que? Ele tinha recebido a presença do Deus vivo através do anjo que tinha chegado até o altar, né? Júbilo por Jesus, o tópico 2.2 diz: a manifestação do Filho de Deus entre os homens foi um fato amplamente profetizado por muitos e desejado pelas mães de Israel. Quando Maria recebeu a visita de Gabriel, ficou surpresa com tudo o que estava acontecendo. Na verdade, como já frisei aqui no tópico 1, a profecia quanto à vinda do Filho do Homem é uma profecia que se nós observarmos bem, ela está prevista lá no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. E essa profecia é uma profecia que vai dar a nós aqui cristãos a certeza de que nós viemos a esse mundo para nós termos aqui a própria salvação, que uma vez que nós não tínhamos essa oportunidade ela traz a nós que éramos perdidos aqui a certeza de que nós estamos agora andando conforme o próprio Deus ele queria que nós andássemos, conforme esse Deus queria que nós andássemos, uma vez que nós tínhamos aqui então sobre nós a cédula do pecado, né? A cédula que estaria fazendo com que nós tivéssemos uma condenação eterna, uma condenação que seria uma condenação perene, uma condenação que ela aconteceria de certa forma sobre as pessoas que não tivessem aceitado o próprio Jesus, como nós também, e já havíamos nascido sobre a cédula do pecado, como a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos já estavam destituídos da glória de Deus. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Júbilo dos anjos. Os anjos também se alegraram com o nascimento do Salvador. A glória do Senhor cercou o lugar onde os pastores guardavam seus rebanhos. Então o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi. No mesmo instante, muitos anjos apareceram num grande coral, louvaram a Deus. Os pastores também se alegraram após achar o menino em uma manjedoura, né? Na verdade, os anjos anunciam àqueles pastores o nascimento do Filho de Deus, e é mais um dos motivos aqui no livro de Lucas que traz a alegria a todas aquelas pessoas que realmente acreditavam e acreditam na vinda do Filho do Homem e no próprio Jesus. Dá-nos a entender aqui também em relação àquela profecia de Miqueias 5:2, onde ele fala claramente que Belém de Efrata, sendo uma das menores cidades, né, não deveria se sentir menosprezada, porque dessa cidade é que realmente sairia o guia que iria apacentar o meu povo Israel. Na verdade, nós, através desse nascimento, também tivemos aqui uma oportunidade de estarmos hoje aqui falando dessas grandezas e ao mesmo tempo participando também como salvadores, como pessoas salvas com o Salvador, que partem para uma eternidade muito em breve, ou quem sabe através de um arrebatamento da igreja, porque nós não sabemos a hora, nem o próprio Jesus sabe a hora realmente que ele vai buscar a sua igreja, né? Então, na verdade, o Evangelho de Lucas, quando fala da alegria, ele fala dessa alegria que é inefável, uma alegria inexplicável, tanto pelas pessoas que sabiam da profecia e acreditavam, por aquelas pessoas que contemplaram, puderam ali, como o júbilo dos anjos ali, que puderam ali realmente demonstrar aquelas pessoas. Os pastores acharam aquela criança numa manjedoura,
haja visto estarem naquela época vivendo sobre o momento do censo do imperador César Augusto. E uma vez que era esse censo, tornava-se necessário que tanto José quanto Maria, que ambos eram da descendência de Davi, fossem até o seu local de origem para se alistar ali neste censo. Nós somos sabedores de que José vem da descendência de Davi através do filho Salomão, e também Maria vem dessa descendência de Davi através do filho Natã. Então, para nós é importante sabermos que a profecia se cumpre no nascimento, e eles recebem com grande júbilo por saberem que realmente ela se cumpre da forma que o próprio Deus havia colocado. O tópico 3 aqui diz: júbilo de Jesus e de seus discípulos. Na verdade, aqui nós vamos entender que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que faz com que nós desfrutemos da alegria pelos maravilhosos atos de Deus, né? Ainda que tenhamos tristezas no dia a dia, nós vamos ver aqui que inúmeros são os atos de Deus em nosso favor. O que seria da raça humana, o que seria de nós, seres humanos, se nós não tivéssemos então a certeza de que esse choro pode durar uma noite, mas essa alegria que aqui o evangelista Lucas coloca, ela vem ao amanhecer, ela pode durar uma noite. Talvez você esteja passando por inúmeros problemas, talvez você esteja triste neste momento dessa transmissão, onde nós fazemos aqui um pequeno esboço acerca dessa lição que nós estaremos estudando no próximo domingo. Mas tenha certeza que Deus fala contigo nessa manhã, Deus fala contigo acerca dessa alegria. É uma alegria que será perene, é uma alegria que perdurará para sempre. Diz a palavra de Deus que naquela localidade onde nós estaremos indo não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, né? Na verdade, nem luz mesmo haverá. Por quê? Porque o próprio Cordeiro é a nossa luz. O Cordeiro que está ali é a nossa luz. Aquele Cordeiro que foi oferecido em sacrifício por nós, um sacrifício propiciatório por nós, um Cordeiro, como diz a palavra de Deus em Isaías 53, que foi levado ao matadouro. O cordeiro mudo foi levado ao matadouro, né? Ou seja, não reclamou, sem reclamar, porque entendia que participava de um grande plano de redenção, um plano salvífico para que a humanidade, para que a raça humana tivesse essa oportunidade de dizer que eles são pessoas salvas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que a alegria que Lucas cita aqui é uma alegria muito grande, quando o próprio Lucas expressa a palavra do Senhor Jesus aqui em Lucas 19:10, que ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é motivo realmente de nos alegrarmos por saber que nós éramos esses perdidos. Somos nós, o Filho do Homem, ou seja, Jesus veio para buscar, para salvar aquilo que se havia perdido. Claro, os irmãos são sabedores e com o pecado ali no Éden, todos nós passamos então a ter o que sobre nós? Uma marca, né? Uma marca de condenação, que Jesus, através do derramamento do seu sangue ali na cruz do Calvário, nos dá novamente a alegria, nos dá novamente essa alegria citada aqui, por sabermos que somos participantes de uma tão grande nuvem de testemunhas espalhadas pelo mundo, que estão apenas esperando o brado do arcanjo, onde nós não teremos tempo de ver, onde diz a palavra em Mateus 24:27, que assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, alegrai-vos, se alegre na presença desse Deus, entendendo que você faz parte, entendendo que você que nos assiste, que ainda não faz parte, ainda tem o seu tempo de estar participando, de estar vindo também somar com essa congregação, a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, o qual nós fazemos parte. Mas não estamos aqui pregando placa denominacional, nós estamos falando aqui do próprio Jesus,
aquele que traz a alegria, aquele que, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, ali talvez, quem sabe, nos seus últimos momentos de vida, desenganado pelos médicos, saiba que esse Jesus tem condições de lhe trazer novamente mais anos de vida, assim como fez com o rei Ezequias, assim como fez com inúmeras pessoas que nós conhecemos no dia a dia, principalmente pessoas que o aceitaram, passaram a viver em novidade de vida, uma vida diferente, não uma vida de qualquer forma, uma vida como muitas pessoas têm dito por aí, mas é uma vida de transformação, onde a alegria faz parte de nossa vida, pelo fato de nós sabermos que nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui seguindo aquele que nos dará uma vida eterna, e ao mesmo tempo nós sabemos também que existe um outro caminho que não leva à vida eterna. Nós somos sabedores de que tudo que acontece aqui, que vai acontecer com o passar do tempo, nós temos que entender que vai fazer com que nós passemos aqui por momentos difíceis, mas todavia temos uma pessoa que nos ajuda. Nós temos aquele que, quando nós falamos com ele, a gente tem certeza que ele nos ouve. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Então acreditemos naquele que nos dará com certeza a vida eterna, dando a nós aqui a certeza de que nós estaremos, como muitas outras pessoas, partindo para uma eternidade, como muitas outras pessoas irão partir, mas nós iremos partir aqui, todavia, com a certeza de que nós estaremos indo ao encontro do Messias prometido, indo ao encontro daquele que nos trouxe a certeza de que vale a pena, de que realmente compensa andarmos na luz. E o evangelista João, quando ele escreve em 1 João 1,7, ele diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Então vale a pena servir, vale a pena ver através desta lição aqui do evangelista Lucas acerca dessa alegria, que essa alegria é uma alegria inefável, é uma alegria perene, não é uma alegria passageira, não é uma alegria que você sente de manhã e à tarde você está triste, ainda que as pessoas do mundo tentem te abater, ainda que as pessoas do mundo tentem te entristecer com os bons comentários aqui. Vale a pena depositar no Senhor Deus, vale a pena lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. No tópico 3.1 diz assim: a alegria presente na divindade. Já comentamos na lição passada sobre o texto de Lucas 10:21, que registra Jesus se alegrando no Espírito Santo quando o batismo de Jesus. O Pai também expressou alegria, né? Então, na verdade, nós vamos aqui relembrar no tópico 3.1 o momento que Jesus chega ali, à beira do Rio Jordão, onde João Batista está batizando, onde João Batista, por diversas vezes, também advertiu pessoas, dizendo ali: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque na verdade Mateus 7, 13 e 14 vai deixar claro, nós temos essa alegria por sabermos que nós trilhamos o caminho que leva à salvação. Mas em Mateus 7, 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porém estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são aqueles que entram. Na verdade é o próprio Jesus. E no momento que Jesus chega ali para ser batizado, ele é indagado por João Batista: mas eu é que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então, na verdade, nós vemos que o cumprimento da palavra, onde ele disse: deixe que isso aconteça por agora, para que realmente se cumpra a palavra. E quando Jesus recebe ali o batismo, nós vamos ver que o Espírito de Deus, em forma de pomba, ele vai sobrevoar aquela localidade e vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Então, mais uma vez, no Evangelho nós vemos que a alegria do Pai em estar vendo ali, através da sua onisciência, na sua onipotência, de que realmente valeu a pena toda essa obra salvífica que eu mesmo já havia predito. Nós temos conhecimento, meus amados irmãos, que o próprio Deus
sendo um Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, ele tinha noção de que realmente o homem fracassaria, ele tinha noção de que o homem fracassaria sobre a terra, e ele tinha uma válvula de escape para as nações, que seria aqui a vinda do seu filho, o filho Jesus, o único filho, quando João coloca em 3,16 que Deus amou esse mundo de tal maneira que ele deu o único filho, né? Então, na verdade, esse filho vem, cumpre ali com o batismo, começa então a realizar o seu ministério. Na verdade, né, o tópico 3.2 é dizer júbilo de Deus pelo pecador arrependido. Então, na verdade, nós vamos ver aqui onde Lucas enfatiza a alegria de Deus pelos pecadores que se arrependem. Quando Jesus reuniu em torno de si publicanos, meretrizes e demais pecadores que se arrependeram, isso gerou ciúmes e duras críticas. Na verdade, por que gerou ciúme e duras críticas? Porque naquela época nós vimos aquelas pessoas que se diziam as pessoas mais importantes em relação às leis mosaicas, em relação à Torá, em relação aos mandamentos ali nas sinagogas, e essas pessoas elas não se misturavam com os publicanos, cobradores de impostos, com as meretrizes, mas Jesus que veio com uma palavra doce, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Jesus então se misturava, era Jesus quem se aproximava deles e dava ali uma palavra de conforto, de consolo, e em muitos casos ele chamou para que fizessem parte desse ministério, como é o caso de Levi Mateus, que escreve ali no Evangelho de Mateus, alguém que era da alfândega, alguém que cobrava impostos, mas também fez parte dos 12, das testemunhas que estiveram junto com Jesus. Nós vamos ver casos também como o caso de Zaqueu, que participava, e o próprio Jesus, quando chega, Zaqueu vai subir em uma árvore por a sua pequena estatura, e Zaqueu, diz a palavra de Deus que Zaqueu, quando Jesus o vê e tendo conhecimento, pois era o Filho de Deus, mesmo estando nas condições humanas que nós vivemos, ele se desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém dormir em tua casa. Diz a palavra que Zaqueu, ele desce, ele recebe o Senhor Jesus com alegria. Então, na verdade, nós vemos aqui o júbilo de Deus pelo pecador arrependido. Na verdade, a palavra deixa claro que quando alguém se arrepende acerca dos seus pecados e recebe o Senhor Jesus, deixando claro aqui que o próprio Deus, ele se alegra pelo fato de mais uma vida, mais uma alma que estava condenada ao suplício eterno, estar sendo aqui, se chegando a esse aprisco, se chegando então essa ovelha, se chegando a esse rebanho, um rebanho de milhares e milhares que estão espalhados pelo mundo, que não cabe a nós aqui, irmãos, de forma nenhuma falarmos acerca de quem vai ou não vai, porque ninguém conhece a sua intimidade com Deus, a não ser você. Ninguém conhece aquilo que você faz no dia a dia, mas tenha certeza que Deus, ele vê, é Deus que conhece os nossos corações, conhece o nosso cérebro, sabe por onde nós passeamos através dos nossos pensamentos, né? No tópico 3.3 ele diz júbilo no cumprimento da missão. Então nós vamos ver aqui o cumprimento da missão acerca daquilo que Jesus havia enviado, né, aos discípulos, né? Então ele diz assim, quando a obra de redenção, os discípulos participaram evangelizando, fazendo novos discípulos. Os pecadores só podem arrepender-se de seus pecados se ouvir as boas novas do Evangelho. Jesus preparou 12 e os enviou. Depois enviou mais 70 discípulos para evangelizar os termos de Israel. Lucas registra que o Senhor designou e mandou-os, e depois que eles voltaram os 70 com grande alegria. Na verdade, eles voltam, irmão, contando para o próprio Jesus que aqui eles, os Espíritos, na verdade, os obedeciam, né? E que tudo aquilo que eles diziam, de fato acontecia, que era o que era, no caso aqui, praticamente, a palavra de Deus que era disseminada pelos discípulos. Era a palavra de Deus
que era anunciada pelos discípulos eram os espíritos malignos que saíam das pessoas, né, pelo próprio anúncio da palavra. E Jesus deixando claro acerca da sua palavra que realmente é um Deus que é a luz do mundo, né? Quem o segue, conforme está em João 8,12, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lucas deixa claro na sua palavra aqui, tanto no Evangelho de Lucas, como também ali no Atos dos Apóstolos, que é o segundo livro escrito, né? Na verdade, Lucas é o único do Novo Testamento, que é um grego, né? Na verdade, Lucas é um grego que realmente não teve a oportunidade de andar com Jesus. Lucas não ouviu a voz do Mestre, mas Lucas teve acesso aos papiros, aos pergaminhos, às leis, andou com pessoas notáveis como Paulo, Silas, como Timóteo também, esteve com Paulo até o momento da sua morte ali em Roma, tanto que nós vamos ver na epístola a Filemon, quando Paulo escreve acerca do fugitivo, do escravo Onésimo, ele deixando claro no capítulo 24 que Lucas está com ele. Também ali em Colossenses ele diz bem claro, saúda Demas, saúda Lucas, ele diz assim, está comigo Lucas, o médico amado. Então, na verdade, nós vamos entender que Lucas se detém de uma fonte riquíssima naquela época. Nós fomos estudar a ciência cronológica, a cronologia, que é uma ciência auxiliar da própria palavra de Deus, da teologia, que vai falar acerca da palavra do Senhor. Nós vamos entender que quando ele diz que fez aqui um apanhado minucioso para que de fato ele escrevesse a Teófilo, ali demonstrando a Teófilo de que realmente como funcionava isso tudo que estavam dizendo, que naquela época a igreja primitiva já enfrentava dificuldades. A igreja primitiva ela estava sendo perseguida com dificuldades em relação às distorções da própria palavra de Deus. E nós agora, irmãos, em pleno século XXI, nós temos uma tecnologia que ao mesmo tempo nos ajuda bastante em relação à disseminação do Evangelho, mas nós também temos uma tecnologia que constantemente tem atacado os cristãos através de fake news, através de falsas notícias. Então cabe a nós estarmos cada vez mais no jejum, na oração, entendendo que esse mesmo Deus não mudou, é aquele Deus que lá no Éden falava com Adão, é aquele mesmo Deus que apareceu a Moisés, é aquele mesmo Deus que quando Jesus recebe o batismo, ele vai dizer através da sua palavra que aquele é o Filho amado em qual ele se compraz. Eu quero aqui desde já agradecer a você que tem participado. Se inscreva no nosso canal, faça os seus questionamentos. Eu tenho visto inúmeros irmãos, dentre os quais eu tenho um respeito tremendo por entender ali realmente que fazem parte das pessoas que querem de certa forma auxiliar na escola bíblica dominical, e eu tenho acompanhado, tenho visto que realmente tem sido de grande alegria, principalmente na nossa região. Aqui na nossa região as pessoas têm visto constantemente, né? Então, na verdade, nós temos visto que todas as pessoas têm contribuído para o crescimento do Evangelho, para o crescimento e propagação da palavra de Deus. É como foi dito, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o próprio Jesus, ou vice-versa, não importa aquele que plantou, se foi Paulo ou se foi Apolo, o importante é quem deu crescimento, o importante é que a palavra ela seja anunciada. Numa certa oportunidade chegaram a Jesus e o indagaram acerca dos discípulos de João Batista. Na verdade, Jesus disse claro, quem não é contra nós é por nós. Então anunciemos sem cessar a palavra do Senhor, entendendo que muito em breve o Senhor Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar nessa semana que se aproxima cada vez mais animados em relação à volta do Senhor Jesus, que será muito em breve. Eu sou o evangelista professor Neliberto, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. Agradeço a você
Peço que se inscreva no nosso canal, a EBD Madureira, faça seus questionamentos, nos ajudem acerca também da nossa palavra, postando ali as críticas, todavia são construtivas, são aceitas por nós entendermos que nós fazemos parte de um grande número de pessoas que anunciam a palavra, cada um com um dom diferente, da forma que o Senhor quer usar. Amém?